Já ouviu falar em empresa júnior? Já ouvi falar. É um movimento bem bacana, cara. Empresa júnior é basicamente assim, é uma empresa que existe dentro do ecossistema da faculdade que é gerida 100% por alunos universitários. Um monte de adolescente eminento lá que tá negociando com clientes, fazendo estratégia de marketing, que tá escrevendo balanço patrimonial da empresa, fazendo DRE, que tá fechando negócio, que tá na prática atuando como é a vivência no mercado. Só que isso dentro de uma faculdade. E aquilo mudou muito a minha cabeça, porque eu comecei a perceber que as competências que eu estava aprendendo ali eram coisas que eu podia usar no dia a dia depois que eu saísse da faculdade. E aquilo que eu estudava em termodinâmica, mecânica dos fluidos, essas coisas que eu via na faculdade não tinham, sabe, uma máquina poderia fazer a conta que eu estava fazendo naquele momento ali, entendeu? Então, eu falei, empreendedorismo acabou sendo tão relevante para a sociedade, ao meu ver, como educação financeira. Porque se você olha quantas pessoas estão se formando agora na faculdade e não estão conseguindo emprego, você vê que existe uma defasagem entre demanda por empregados versus empresas que existem para ter esses empregados sendo contratados. Ou seja, a gente precisa de uma sociedade que olhe para o mundo hoje com os olhos do século XXI e não com os olhos de 150 anos atrás, quando o modelo de ensino foi criado, para suprir a necessidade industrial de uma sociedade que queria formar robôs. Então, não tem nada de errado, mas o pensamento industrial que a gente tem hoje na escola, ele é linear, segmentado, repetitivo e ele é previsível também. Ele é linear porque você passa de série a série, subindo de ano após ano, você faz uma prova depois da outra. Ele é previsível porque você sabe o que esperar, ele é repetitivo porque você sempre faz a mesma coisa, ele é segmentado em áreas de ensino que não tem uma integração clara entre si, da mesma forma como departamentos de uma empresa de 150 anos atrás. É departamentalizado o ensino, é uma coisa muito separada. E aí, a gente olhando os problemas reais da sociedade de hoje, cara, pensa, se a gente não precisa de pessoas com senso crítico, capazes de olhar para o mundo e ver os problemas e trazer soluções criativas, inovadoras para o que está acontecendo. Se a gente pensa com a mentalidade de 150 anos atrás, a gente forma pessoas para resolver problemas 150 anos atrás, não os de hoje. Então, isso me deixou inconformado, vendo vários amigos que não estavam conseguindo emprego, ou então, quando estavam conseguindo, tinham que se contentar com um piso que era abaixo daquele que o seu diploma tinha concedido. Por quê? Os empregadores simplesmente não queriam contratar um engenheiro. Eles não queriam contratar um assistente, sabe? Mas para trabalhar que nem um engenheiro. Por quê? Tinha muito engenheiro sendo formado, pouca empresa precisando dessa demanda. E aí eu vi, posso então criar um canal para falar que gente que nem eu, cara, que fala de forma jovem, que nem uma conversa de bar aqui que a gente tá tomando cerveja, como se a gente estivesse tomando cerveja e tipo falando da vida, sabe? Só que eu com cara de moleque, obviamente porque tinha passado em empresa júnior, nunca tinha tido diploma ou certificado de educação financeira, acabei tendo alguma rejeição da minha família. Quando eu fui começar o canal do YouTube e eu tinha uns 500 inscritos, eu falei... Quando que foi isso, Breno? Foi 2018, no dia 4 de outubro de 2018, foi quando eu soltei o primeiro vídeo. Pô, legal, cara, cresceu rápido. E aí depois de um mês eu falei, vou largar a faculdade. O que pode parecer que é uma loucura, mas a gente não deve se confundir com a análise crítica da circunstância em que eu vivia na época. Eu sabia que, mesmo apesar da rejeição, eu não seria expulso de casa, ainda ter comida na minha mesa, ainda ter cama onde dormir. Ou seja, eu estava num ambiente muito favorável para fazer uma análise fria e calculista do pior que poderia acontecer caso eu largasse a faculdade. E eu não larguei, de fato, eu tranquei. Eu ainda ter 2 anos para voltar para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas, mesmos professores, muitas vezes até para os mesmos amigos, porque na engenharia a galera fica, né? Então, o que ia acontecer é que, cara, eu queria tentar. A pior coisa que eu via para mim era poder olhar para trás, era talvez olhar para trás e pensar, putz, e se eu tivesse tomado a iniciativa e eu não tomei? Eu não queria sentir isso, sabe? E aí, eu abandonei a faculdade, falei, eu vou focar agora tudo da minha vida para fazer esse negócio do YouTube dar certo. Daí foi o que aconteceu, cara. Eu comecei uma rotina frenética de acordar 4h30 e dormir às 10, fazer exercício para conseguir ter um corpo que sustentasse a mente, e foi crescendo. Chegou num momento onde cada dia estava tendo gente que estava acompanhando ali, e isso foi talvez até um pouco perigoso para minha família, que o meu tio, que é uma pessoa que eu admiro demais, irmão da minha mãe, tem um dia que ele me ligou, quando ele viu que as coisas estavam começando a engatar e que eu realmente não estava com o menor prospecto de voltar para a faculdade, ele falou, Brenão, isso não vai dar certo. Você é um curioso aos olhos dessas pessoas. Você não tem diploma, você não tem nada que vá respaldar a credibilidade para as pessoas olharem para você como uma figura de autoridade. O que vai acontecer, as pessoas vão ver um moleque, vão ver alguma coisa, mas você nunca vai ser ninguém fazendo isso, porque você não tem o diploma. Eu acho que 2 coisas poderiam ter acontecido nesse momento, que foi eu poder aceitar aquilo e falar, você tem razão,
voltar à faculdade, continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido, frustrado por viver num ambiente que eu sabia que era antiquado, eu não falava com o que eu esperava pro mundo, ou então tentar encarar aquilo como o melhor discurso motivacional que eu já tive na vida e fazer mesmo assim para depois chegar no futuro e você falar que isso fez parte de alguma história de superação do que eu tive, né? Sim. Então, acho que foi essa segunda mesmo que aconteceu e hoje estamos aqui falando sobre isso. Porra, que história massa, cara. Legal.